Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos envolver a nossa querida Narumi para fazer a nossa prece de gratidão. Mestre Jesus, amor de nossas vidas, pastor querido, que cuida com tanto carinho de cada uma das suas ovelhas. Te agradecemos, Senhor, por mais um estudo, mais um chamado para a mudança, para a reforma íntima. Te agradecemos pela oportunidade de, ainda encarnados, poder estudar as obras do mundo espiritual. Conhecer como é que é a verdadeira realidade e a verdadeira vida. Mestre, em verdade não temos a consciência da importância desses estudos. Cada lição dessa é uma luz que levamos para o coração de alguém. Alguém que pode estar precisando, alguém que está nas trevas da própria consciência, alguém que sofre, alguém que desconhece as divinas claridades do mundo espiritual e também as trevas que nós criamos. Senhor, cada estudo desse é como se o Senhor estivesse estendendo a mão para nós. E cada vez que insistimos em não te escutar, em não mudar, em não modificar, nós estamos rejeitando a tua mão, a tua ajuda, a tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a levar para dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, o que aprendemos aqui. Ajuda-nos, Mestre, a conseguir enxergar a dor do próximo, a conseguir falar do teu evangelho, das lições que estamos recebendo, a procurar semear o tesouro e a riqueza que o Senhor está nos ofertando aqui nesse estudo, aqui nessa noite. Te agradecemos, Mestre, por tudo, porque o teu amor é enorme para conosco. Que assim seja. No nosso último estudo, começamos a segunda parte, o capítulo 8, Torre de Vigia, e o Camilo nos conta que receberam um convite, um honroso convite, para uma assembleia na sala de audição do hospital. Foi um reduzido número de hospitalizados que receberam essa solicitação, e nós estamos ouvindo a palestra, as palavras do irmão Teócrito, que diz que agora eles vão começar uma nova etapa, mas que eles ainda são doentes, que eles vão precisar ter vontade e disciplina forte para refazer o caminho que eles destruíram, a lei que eles desobedeceram. Estamos aí nas palavras do irmão Teócrito. Eu gosto de fazer uma ressalva da fala do irmão Teócrito, quando ele disse assim, olha, a primeira coisa, um suicida no mundo espiritual, ele será sempre o quê? Um condenado, sempre, porque ele está no local que não deveria estar. Não era a hora. Em nenhuma condição um suicida vai desencarnar e poderia ir direto fazer seu autoatendimento, não precisar de hospital. Em hipótese alguma. Porque um suicida ele já está no estado de perturbação muito grande. Voltando um pouquinho, ele disse assim, olha, tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental. Esse é para todos nós, tratamento moral e mental. Pois a verdade é que não precisarias de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguir a recuperação do plano espiritual, se fosses individualidade dotada de qualidades morais elevadas. Então, se eles fossem
pessoas dotadas de qualidades morais teriam cometido suicídio? Não. Então, vamos lá então dar continuidade a esse diálogo, né? Na verdade, essa palestra que Teócrito está realizando. Bora lá? Uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso. Devereis repetir a experiência terrena que malograstes com o suicídio, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor em benefício de vós mesmos, do vosso progresso, vossa felicidade futura. Não obstante, sois livres de a preferirdes agora ou mais tarde, depois que, mais bem equipados com o cabedal moral que adquirirdes entre nós, vos considerardes aptos para, em uma só etapa terrena, solver os compromissos expiatórios mais urgentes, o que será de muito proveito para vossos espíritos e muito meritório. Esse parágrafo aqui tem informações que são verdadeiros tesouros. Vem comigo, vamos ticar. Ele diz, primeiro, uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso. Vai ter que ter. Devereis repetir a experiência terrena que inutilizou. Então ele tinha uma experiência. Vamos pegar aqui. Qual era a experiência do Camilo? Qual era o processo expiatório do Camilo? A cegueira. Qual era o processo expiatório de Belarmino? A tuberculose. O Jerônimo, que era o importador de vinhos, que faliu. Qual era o processo expiatório? A falência. Ele tinha que passar por essa experiência, ele tinha que recomeçar. Então, quando ele diz aqui, ó, devereis repetir a experiência terrena que malograste, que inutilizou com o suicídio. Então, todos eles tinham processos expiatórios a passar. E eles simplesmente disseram, não vou passar, me mato. Deixaram pendurado. Vai ter que voltar e vai ter que passar. E não é agora. Porque agora eles têm um outro débito que é o suicídio. Negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor. Porque a dor é a educadora, é a professora. Eu tenho dois motivos para essa dor. Ou é um processo do passado, ou é um processo do presente. O João de Azevedo era um jogador, perdeu tudo. Estava na programação ele passar por isso? Ele reencarnou para ser um jogador e perder toda a sua fortuna? Não. Seria uma educadora da dor para ele aprender a valorizar, aprender a viver, aprender a administrar. O que ele fez? Fugiu. Então não é um processo do passado, é um processo que ele construiu nessa. Quantas vezes, por nossa imprudência, por nossa ignorância, nós arrumamos uma dor. E aí a gente monta o teatro todo e depois a gente quer sair. Não quero isso não. Mas quem foi que montou isso? Não foi você? Então é aquilo, nós devemos assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Quantas enfermidades batem à nossa porta por falta de cuidado com o corpo? Então é isso que nós temos que entender. Quando a gente faz uma autorreflexão, de será que tudo é do passado? Aí, a Carlinha e a Mita trouxeram o Camilo. Adquiriu sífilis. Sífilis levou a cegueira. Estava na programação ele ser um homem promíscuo? Causas atuais das aflições. Porque o que acontece? Há casos de que você é uma pessoa extremamente pródiga demais. Gasta demais. Só que teve tanto que não acabou. Reencarna novamente, vai passar agora por uma prova, por uma expiação. Vai continuar gastando, mas vai perder tudo. Pode ser um processo do passado? Pode. Por que é um processo? Porque a pessoa não mudou. A pessoa não valoriza. A pessoa esbanja. Não esbanje. Não esbanje nada. Porque vai faltar. São coisas pequenas, mas que a gente tem que fazer uma autorreflexão.
Então, do sagrado dever de viver o aprendizado da dor. E esse aprendizado não é para Deus, não. É para quem? Para o meu processo, em benefício de vós mesmos, de vosso progresso, vossa felicidade futura, que é a nossa evolução. Quando é que nós seremos felizes? Quando nós nos desbetarmos de todas as mazelas morais. Aí a gente será feliz, nós seremos felizes. Não obstante, sois livres de a preferirdes agora ou mais tarde. Você vai reencarnar? Vai. Você tem um processo expiatório? Tem. Vai querer agora ou mais tarde? Porque eu posso dizer, não, eu quero logo tudo de uma vez. Expiar o suicídio e já expiar isso. Aí o amigo espiritual diz bem assim, essa tia, tchacá. Não é assim. Não obstante, sois livres de preferirdes agora ou mais tarde, depois que, mais bem equipados com o cabedal moral que adquiride entre nós, eles vão adquirir informações, orientações, mas isso não resolve a encrenca que eles precisam resolver reencarnando, tá bom? Vos considerar de aptos para, em uma só etapa terrena, solver, pagar, os compromissos expiatórios mais urgentes, não é todos, não são todos, os mais urgentes, o que será de muito proveito para vossos espíritos e muito meritório. Vamos lá. Compreendestes certamente que isso quer dizer que, se reencarnardes já, solvereis apenas uma pequena parcela da dívida que adquiristes. Se mais tarde solvê-la-eis toda, porque estareis em condições favoráveis para a resistência aos embates que tão vultoso expurgo exigirá. Ou seja, vai ser leve, light? Não. Nem leve, nem light. Então ele já está dando a dica para eles, olha, não vão agora, não se apresse, reforça a tua bagagem moral, porque com mais bagagem moral tu tem mais capacidade de resistir e passar melhor, porque ele está dizendo a expiação de vocês não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E assim, as informações que eles vão aprender são lições. Nós vamos passar por esse processo educacional deles, que é maravilhoso. Um dos professores que eu mais gostei aqui foi o Aníbal. Imagina, ele trazia Jesus, ensinava Jesus. Então nós vamos participar desses estudos também. Mas isso não quer dizer que eles vão tirar 10, não. Estão dando material e estrutura para eles. E eles vão reencarnar. Poderá tirar um 5 ou poderá tirar um 0. Vamos lá, mais um pouquinho. Seria, assim, aconselhável retardardes ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Enquanto isso, poderíeis, caso vos sentisseis verdadeiramente inclinados ao estudo da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós, o que, vô-lo afiançamos, vos habilitaria sobremodo para a vitória, suavizando ainda as agruras e percalços inerentes às experiências reabilitadoras. Agruras, gente, são asperezas, tá? Dolorosas como são elas, como sabeis, pois, o que vos ofereceríamos com tais ensinos seria justamente a ciência da vida, sob os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cuja doutrina a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que, rejeitando-a, é a própria felicidade, é a glória imarcessível para o seu destino infindo, que afasta para um futuro remoto. Imarcessível é imperecível. Lembra no iníciozinho desse parágrafo, ele diz assim, ó, aconselhável seria sim, aconselhável retardardes ainda um pouco a repetição do compromisso terreno. Eles vão repetir a prova que eles fugiram. Então tu imagina tu ter que reviver toda aquela dor novamente? Essa ciência
Poderíeis aprendê-la na terra mesmo, porque lá existem vários elementos sólidos e verazes, capazes de iluminar cérebros e corações, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade, rebrilham vultos eminentes, assinalados com as veras credenciais das virtudes da sabedoria que lhes conferiram o título de instrutores capazes de orientar os homens para os seus magníficos destinos de filhos da divindade suprema. Ou seja, essas lições que eles terão no mundo espiritual, eles poderiam ter aqui também. Olha nós, gente. Nós tivemos aqui Dr. Bezerra de Menezes, nós tivemos o Francisco Cândido Xavier, nós tivemos o professor Denis Arrivai, nós temos o nosso Divaldo, tantos e tantos corações que vêm como missionários para cá para nos ensinar. Então eu não preciso estar no mundo espiritual para estudar Jesus. Aqui nós podemos fazer isso e estamos fazendo. Olha aí o livro Memórias de um Suicida nos trazendo tudo isso. Então nós não estamos aqui desamparados, só que a gente precisa buscar. Como é que diz Jesus? Buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, é necessário a gente buscar. E aí, esses estudos aqui na Terra, o que mais que ele nos fala? Desceram eles das altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos, os homens, diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal, a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador, por meio do amor às criaturas menos evolvidas. Que são evoluídas, né? As criaturas menos evolvidas, as quais procuram educar e elevar, concedendo as operosidades relativas a tão sublime ideal o melhor dos esforços e de boa vontade, que alcandoram suas almas de missionários e instrutores. Alcandoram, gente, é que sublimam, né? Em Jesus de Nazaré encontrareis o mais eminente desses respeitáveis vultos que percorreram as sombrias plagas terrenas e sob sua orientação agiram os demais, visto que até hoje nenhuma entidade que habitou a terra teve capacidade para atingir, com o pensamento remontado às origens do planeta, a época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso a terra e suas humanidades, para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. Plaga, gente, aí são terras, tá? Lá no iniciozinho desse parágrafo, ele diz assim: essa ciência poderias aprendê-la na Terra, mesmo porque lá existem vários elementos sólidos e verazes, capazes de iluminar cérebros, ou seja, a razão e o coração, que seria a emoção e o sentimento. É lindo esse final aqui, quando ele diz assim, olha: exato em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso a terra e suas humanidades para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. Bora lá, continua a palestra tá boa. Mas há milênios que vindes reencarnando na terra e até agora, de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir. Porque quando ele fala dessa tão preciosos tesouros nela depositado, a terra ela nunca esteve órfã de professores. Se nós formos estudar a história da humanidade terrena, quem teve a honra de fazer o livro A Caminho da Luz, quem já se debruçou para estudar os filósofos antes de Cristo, quem já estudou um pouco de Lao Tse, um pouco de Confúcio, um pouco de Forri, um pouco de Buda, um pouco de Krishna, nós vamos ver em todos esses enviados de Jesus. Enviados de Deus para nos ensinar o caminho reto, o caminho ético, o caminho do respeito, o caminho do amor. Nunca nos faltou para a humanidade esse
excelentes professores. Por eles haveis passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, sendo de temer que, se partirdes daqui, sem as habilitações que lá, na terra, também poderia escolher, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo, pois sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada. Sois fracos. E aí a gente vai no livro dos Espíritos, que o que nos falta é o quê? Vontade firme. Então, se não temos vontade firme, logo somos o quê? Fracos. E aí, quando a gente vai para o dia a dia, a convivência, a gente vai e cai de novo. Por isso estamos aqui, né? Por isso ainda estamos aqui nos debatendo no sofrimento. Quando é que nós vamos deixar de sofrer? Quando nós aprendermos a lição do amor. Quando nós aprendermos a lição do amor, acabou o sofrimento. Sem lhe examinar sequer o valor devido, sendo de temer que, se partirdes daqui, sem as habilitações que lá na terra também poderia escolher, porque aqui a gente não tem oportunidade de aprender, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo. Por isso é que os Espíritos dizem, os nossos erros não são novos. Os nossos erros são milenares. A gente repete os mesmos erros há milênios. Quando estamos frente à prova, a gente vai e repete os mesmos erros. Continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo. Bora lá. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Alguns, presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso normal, requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados, como mãe modelar que é. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poder. Por enquanto, tentar. Não tem nem como tentar. Porque, meus irmãos, é aquilo que a gente diz, eu posso ter 10 pessoas, 10 seres que cometeram suicídio se enforcando. Mas são 10 mentes diferentes, são 10 psiquismos diferentes, são 10 motivos diferentes, são 10 emoções diferentes, são 10 revoltas diferentes, são 10 seres com evoluções diferentes. Que vieram, né, todos os missionários, e aí ele fala que Jesus de Nazaré foi ele mesmo, né, o maior dos missionários. E uma coisa que ele diz aqui que é legal, que a gente não cogita nem de examinar o valor devido dessas lições. Aqui nessa sala não pode ninguém dizer que não viu essas lições, mas é a gente de se perguntar, quando eu estou com dor, quando eu estou desesperado, quando eu estou no sofrimento, o que é que eu acho dessas lições? Porque é bacana a gente falar dessas lições no ar-condicionado, todo mundo vestido bonitinho, né? Alimentado, barriguinha cheia, coração contente. Mas lá fora, quando a gente está com problema, quando a gente está com essas mesmas misérias que esses personagens passaram, porque ninguém de nós está insuspeito de passar por isso. Como é que a gente se comporta?
né? E ele está dizendo aqui, o Teócrito está dizendo, vocês não têm valor moral para passar por uma prova dessa. Vocês não têm porque as lições passaram e vocês não deram nem o valor sequer de examinar. A gente sabe dizer as passagens de Jesus, a gente sabe, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregado, né? Olha, aguentar, cada um carrega a sua cruz, vem e segue-me. Mas ele diz aqui que todos nós temos o dever de viver o aprendizado da dor. Porque esse planeta aqui, como diz a minha irmã, não é um parque de diversão, é de provas e expiação. Então, essa coisa não é para eles que suicidaram, é para nós. Porque esse dia a dia, é só de dizer aqui, quem já não passou por um grande sofrimento e não se desesperou? Levante a mão. Eu não vou levantar porque eu me desespero logo. Mas é isso para a gente ir refletindo. E essas lições, elas não são ameaças, é um consolo. Então, quando a dor bater lá na minha porta, lá fora, nós temos um consolo. E esse consolo, ele nos fortalece. Então, vamos usar isso como consolo. Porque a maior dor não é a dor, é o desespero. E o desespero é a ausência da esperança. Alguns presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo. Olha aqui, ó, desânimo, descrença, paixões absorventes que te absorvem, as paixões, os apegos, completamente incapacitados, moral e mentalmente, para o serviço do progresso normal. Crescer, aprender, isso faz parte do progresso normal. É anormal nós não aprendermos e não progredirmos. Requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria. E haja tolerância, que tanto se compadece dos desgraçados, como mãe modelar, que é cenas do próximo capítulo. Mas é uma bênção, gente, esse estudo. O livro Memórias de um Suicida, ele é evangelho puro. As aulas são muito boas e nós poderemos participar dessas aulas no mundo espiritual, nós aqui acordados, lúcidos, conscientes. Então lembre, o Espiritismo é o consolador prometido, não é o terrorismo. Então ter essas informações nos dá força para passar pelas provas do dia a dia. Foi bom? Vamos então envolver a nossa irmã Mita para fazer a nossa prece de gratidão, tá bom? Vamos serenar o nosso coração. Vamos pensar na Mãe Maria, que hoje acabamos de ouvir que o amor dela nos tolera e nos acompanha há milênios. Hoje também aprendemos e te pedimos, Mãe, que nos ajude, cada um de nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, a sabermos tolerar o aprendizado, o dever da dor, a dor do crescimento, a dor dos nossos próprios erros. Não é castigo, não é perseguição, é o nosso próprio aprendizado deixado para trás. Ajuda-nos a aprendermos a ter responsabilidade pelos nossos atos, a refletirmos antes de agir, a te buscar na oração, a buscar Jesus também na oração, ou o nosso anjo da guarda, para nos orientar, para nos dar um direcionamento e um norte, que invariavelmente vai contra o nosso orgulho. E o irmão Teócrito disse que nós não sabemos resistir ao orgulho. Ajuda-nos, Mãe, nessa caminhada. Ajuda-nos que nós não nos esqueçamos. Quantas vezes esses espíritos ainda vão nos dizer a não nos esquecermos da oração, a buscar esse consolo, esse amparo, esse bálsamo que nos orienta, esse bálsamo que ajuda a nos aliviar as dores e nos ajuda a caminhar.
porque grande parte dos pesos que carregamos, cada um de nós, somos nós que colocamos, somos nós que sobrecarregamos o que temos de fazer, porque a tua misericórdia e o teu amor nos traz para fazer um pouco de cada vez. Mas mesmo esse pouco, a gente se atrapalha, a gente se enrola, a gente vai atropelando a lei, quando a lei já estamos sabendo que é lei de amor. Então ajuda, Mãe, a porfiarmos contigo, a confiarmos no teu Filho, que disse que esperaria por nós até o fim dos tempos. Ajuda-nos a ficarmos firmes nesse caminho, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.